Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu vou gravar um videozinho aqui para me sentir um pouquinho mais próximo de vocês e espero que vocês se sintam mais próximos de mim também, certo? Eu vou tratar sobre o assunto da consciência negra que foi abordado semana passada e essa semana, certo? Mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu vou pedir para que vocês façam uma reflexão. Pense um pouquinho em pessoas que trabalham em determinadas profissões. Por exemplo, aeromoça, piloto de avião, médico, advogado, frentista, faxineiro, segurança, modelo. Vamos pensar mais uma secretária. Bem, pensaram? Então, em quais dessas profissões você imaginaram que se trabalha uma pessoa negra? E qual outra profissão que são para pessoas brancas? Pensaram? E existe isso? Profissão para pessoa negra, profissão para pessoas brancas? Claro que não. Mas a nossa cultura, ela tende a imaginar que os negros sempre têm uns trabalhos como segurança, faxineiro, doméstico. Que na verdade não é assim que as coisas devem acontecer. Todos nós temos a capacidade de pensar com igualdade e ter o mesmo tipo de trabalho, não é verdade? Estamos no caminho para conseguir esse espaço. Voltando ao estudo da semana passada. O primeiro post que eu coloquei nos grupos foi sobre o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Certo? Por que a gente comemora essa data no dia 20 de novembro? Porque essa data coincide com a morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da consciência da escravidão. Ele foi morto em 20 de novembro de 1695. Olha quanto tempo já havia gente lutando por uma igualdade de cor, né? De igualdade de etnia. Então, por isso que nós comemoramos esse dia, tá bom? Em homenagem a Zumbi dos Palmares. Em seguida, no mesmo post, eu pedi para que vocês assistissem um filme sobre Estrelas Além do Tempo. É um filme de 3 cientistas que lutam dentro da NASA para conseguir seu espaço. Naquela época, bem pertinho de nós. Agora, em 1960, dentro da história, é muito próximo da gente, não é verdade? Pois é. Naquela época, elas lutavam pelo espaço, já que inteligência suficiente elas tinham. Não é à toa que elas eram cientistas. E ainda havia o espaço de segregação, onde tudo era separado. O que era de branco tinha uma ala e negros tinha uma outra ala. Banheiro, enfim, tudo. Até a xícara de tomar café. Você imagina que situação? Só que o trabalho delas foi reconhecido, né? E elas conseguiram, naquela época, esse espaço. Mas ainda é um trabalho muito, muito longo no decorrer do tempo para que tudo isso fosse vai ser, na verdade, conquistado ainda o espaço dos negros. Em seguida, a Stephanie contribuiu com a gente com um documentário que chama Legado Negado à Escravidão no Brasil em um Guia Incorreto. Lá traz a história de Zumbi dos Palmares. Se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam, porque lá traz a história de Zumbi dos Palmares contado por pessoas brancas. Por que essa história é contada por pessoas brancas? Porque naquela época os negros ainda não eram alfabetizados. Certo? Em 1695, a alfabetização era praticamente para os europeus. Então os negros não eram alfabetizados. E aí eles trazem a história da forma que eles pretendem, né? Com revistas de renome, científica, enfim. Não percam a oportunidade e assistam esse vídeo. Em seguida, ela pede para que vocês, para complementar esse documentário, ela pede para que vocês ouçam um podcast sobre racismo estrutural, como ele opera em nossa sociedade. Logo em seguida, deixa eu ver aqui, só um instantinho na folha. Logo em seguida, eu posto lá para vocês, né, uma música que Dona Ivone de Lara, muito alegre,
é uma mulher que consegue o espaço em 1981, sabe, onde a mulher ainda está conseguindo espaço na música, na arte, no teatro, né? E ela lança uma música linda, que vocês não percam a oportunidade de ouvir, que chama-se Sorriso Negro, certo? Logo adiante, tem mais postagens sobre o tema. Olha só, quanto estudo vocês estão tendo oportunidade de ter. Se vocês aprofundarem em todos esses estudos, vocês vão perceber o quanto essa dificuldade do negro ao conseguir esse espaço dentro da sociedade, mas que com um pouco de insistência, um pouco de perseverança, alguns conseguem. Uma pena que não são todos, não é verdade? A gente ainda está vivendo nessa sociedade onde os espaços para os negros ainda é limitado. Mas a gente vai trabalhar dentro da gente, todos nós vamos trabalhar dentro de nós esse conceito e nós juntos vamos mudar essa história, certo? Vamos continuando aqui sobre tudo que foi tratado na semana passada e no decorrer dessa semana. Em seguida, a Jaqueline contribuiu com a gente uma história linda da Ingrid de Silva, né, filha de empregada doméstica, bailarina, onde ela destacou pelo fato de pintar as suas sapatilhas da cor da sua pele, porque não existia sapatilha para ela, da cor da pele dela, e sim as sapatilhas eram brancas para brancos. E ela destaca, né, no mundo da arte, dificilmente a gente imagina uma bailarina negra, né, porque é a nossa cultura. É a nossa cultura não imaginar, sabe? Mas a gente está mudando isso, com certeza. E ela traz essa contribuição para a gente, né? Muito boa. Obrigado, Jaque. E logo mais adiante, vamos ver aqui que eu coloquei a sequência, tá? Logo mais adiante vamos ver qual foi a próxima contribuição. A Jaque também traz uma contribuição sobre um artista plástico, onde ele, andando pelo ateliê dele, né, ele encontra papéis pardos jogados. E aí ele faz uma produção artística que chama... acabei de esquecer o nome aqui agora, porque eu não estou anotado, mas ele traz esse pardo para a cultura negra, onde a gente usa muito o termo pardo para inviabilizar a negritude. E ele faz bastante sucesso, ele tem destaque nessa arte dele, onde ele faz as pinturas nesses papel pardos, certo? E aí essa arte dele, ela é exposta no Museu do Rio de Janeiro, São Paulo. Ele tem até uma mostragem, eu acho que é em Paris, não tenho certeza, mas uma mostragem internacional, tá? O nome dele chama-se Maxwell Alexander. Então, não percam, estuda um pouquinho sobre também esse estudo da arte dele. Em seguida, né, ontem, nós tivemos aí a contribuição da Maria com a música linda dela, maravilhosa, que ela traz uma música, né, para poder reforçar o quanto nós devemos amar a nossa pele, a cor da nossa pele, né? Ela traz aí pérola negra, né? Porque todos nós negros somos uma pérola negra, não é verdade? O Celiomar traz um pouco de depoimento sobre os negros na música, na arte, né? Ele traz até um pouquinho uma historinha que havia uma lei há um tempo atrás onde os negros eram proibidos de ser alfabetizados. Olha só que tristeza. Muito triste essa história. E o William também traz o seu depoimento, certo? E o que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou tentando relembrar o que nós estudamos durante a semana passada, o que foi colocado nos grupos na semana passada, que foi bastante coisa, não é verdade, gente? E para que nós estudamos um pouquinho mais, sabe? Existe mais pessoas que destacaram nesse mundo da arte, da política, da música, né? A gente já estudou um pouquinho, anos atrás aí, um pouquinho sobre Martin Luther King, né? Nelson Mandela, que foi presidente. Então a gente percebe que aos pouquinhos cada um, com muita luta, cada um vai conseguindo seu espaço dentro da sociedade. Mas e o nosso espaço? Qual é o nosso espaço dentro da sociedade? Certo? Qual é o meu espaço? O que eu consegui? O que eu destaquei? Sabe? Eu preciso conquistar esse espaço. Nós precisamos valorizar a negritude
de forma igual. Mas para isso precisa partir da nossa consciência, do nosso coração e a gente eliminar todo o preconceito que há dentro dessa sociedade. E isso tem que se partir de cada um de nós. Beijos, fica com Deus e meu abraço negro, meu sorriso negro. O negro é felicidade.